O mundo está entrando num período de muita tensão geopolítica, e as atenções estão viradas para um possível conflito entre China e Taiwan. Mas invadir Taiwan tem um enorme custo e vai gerar um colapso econômico não só no mundo inteiro, mas também para as duas principais potências econômicas, Estados Unidos e China. Afinal, quais serão as terríveis consequências econômicas que invadir Taiwan vai gerar? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Taiwan tem uma das economias mais desenvolvidas da Ásia e do mundo, apesar de ser uma pequena ilha menor do que o estado do Rio de Janeiro. Não é exagero nenhum afirmar que Taiwan, atualmente, é considerado o pilar da economia mundial, porque fornece um pequeno componente indispensável para qualquer equipamento eletrônico: os semicondutores. Os semicondutores estão dentro de todo tipo de aparelho eletrônico que você usa aí na sua casa, desde o seu celular e computador até o aspirador de pó e a máquina de lavar. Quase tudo, absolutamente quase tudo de eletrônico que você tem na sua casa precisou passar pela indústria de Taiwan para funcionar. E não é só isso. Os automóveis também precisam muito dos semicondutores que são fabricados em Taiwan. E é justamente por isso que Taiwan é tão importante não só para a economia mundial, mas também para os Estados Unidos e a própria China. A indústria de semicondutores de Taiwan começou nos anos 80. Naquela época, as principais empresas de eletrônicos do mundo, sediadas nos Estados Unidos, ainda produziam seus semicondutores na sua própria fábrica. No entanto, a tecnologia foi avançando e a produção de microchips foi ficando cada vez mais complexa e cara, dificultando muito a vida dessas empresas. Foi nesse momento que Taiwan viu uma excelente oportunidade de entrar nesse mercado. Em 1987, foi criada a TSMC, a primeira empresa do mundo que se dedicava inteiramente à fabricação de chips. O modelo de negócios da TSMC foi muito bem sucedido. Isso porque as principais empresas do mundo não estavam mais presas à sua capacidade de produção como antes, que era super limitada. A partir desse ponto, as empresas passaram a contar com a TSMC para projetar os chips, independente da complexidade do projeto. E o melhor, por um preço muito mais barato. As vantagens de comprar chips produzidos pela TSMC fez a capacidade de produção de semicondutores dos Estados Unidos cair drasticamente. Em 1990, os Estados Unidos produziam cerca de 40% da produção global. Já em 2020, caiu para apenas 12%. O sucesso foi tanto que, atualmente, a TSMC responde por 54% da produção mundial de semicondutores, um número muito alto, que mostra o quanto o mundo é extremamente dependente dos semicondutores fabricados em Taiwan. A maior potência econômica do mundo atualmente, os Estados Unidos, sofreria muito com qualquer tipo de problema no setor. Algumas das principais empresas de tecnologia norte-americanas, como a Apple, Amazon, Google, Nvidia e Qualcomm, precisam importar 90% dos seus microchips de Taiwan. As consequências econômicas de uma guerra em Taiwan seriam devastadoras. A cada um iPhone que é fabricado pela Apple, existe um chip fabricado pela TSMC. Mas não é só isso. Cada automóvel possui, em média, de 1.000 a 3.500 semicondutores, e muitos deles vêm de Taiwan. Além disso, a implementação do 5G também depende de lá. Isso porque pouquíssimas empresas conseguem fabricar microprocessadores de ponta, e uma dessas empresas é a TSMC. Existe também um outro problema seríssimo que pode acontecer nos Estados Unidos: o enfraquecimento da segurança nacional. Interrupções nas fábricas de Taiwan seria catastrófico para o setor militar industrial dos Estados Unidos, porque vários caças avançados, radares e sistemas de defesa contra mísseis ainda dependem dos chips fabricados na pequena ilha. E esses são apenas alguns exemplos que serão fortemente afetados por um conflito em Taiwan, porque muitos outros setores também serão afetados. Mas não é apenas a paralisação da indústria de semicondutores taiwanesa que seria catastrófico para a economia mundial. Existe também um outro problema que seria terrível para o mundo: a paralisação do Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan é um trecho de água de 180 quilômetros que fica entre Taiwan e a China continental. O Estreito de Taiwan tem uma enorme importância para o comércio global. Em média, 240 navios passam por dia pelo local, e navios que transportam cerca de 1 milhão de barris de petróleo também passam por lá todos os dias.
E mais, cerca de 328 bilhões de dólares passaram pelo estreito em 2021. Além disso, quase metade dos navios containers que existem no mundo passaram no local. Como podemos ver, o Estreito de Taiwan é uma rota marítima super importante para diversos países. Vamos ver alguns exemplos. O Japão e a Coreia do Sul importam muito combustível para gerar energia, que precisa passar pelo Estreito de Taiwan para chegar lá. Além disso, as importações de minério de ferro da Austrália também passam pelo estreito. A própria China seria muito prejudicada caso o Estreito de Taiwan venha se tornar uma zona de guerra, já que os principais portos chineses dependem das águas próximas à pequena ilha. Você pode estar se perguntando, mas se um dia o Estreito de Taiwan for bloqueado, não existe a possibilidade de usar uma rota alternativa? E sim, existe essa possibilidade, usando o Estreito de Luzon, que fica entre o Mar das Filipinas e o Mar da China Meridional. O problema é que esse estreito é muito vulnerável a ciclones, o que torna muito mais difícil os navios passarem por lá. Uma guerra em Taiwan seria catastrófica não só para a economia mundial, mas também para a economia da China e dos Estados Unidos. O ideal é que Taiwan e China encontrem uma solução pacífica para essa questão, mas isso não será tão fácil assim. A atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, é veementemente a favor da independência de Taiwan. Para se reeleger em 2020, a presidenta fez uma campanha que explorava o medo de viver sob o domínio chinês e teve ampla aprovação da população taiwanesa, que também deseja a independência da China. Sob o governo de Tsai, Taiwan conquistou amplo apoio internacional, sobretudo dos Estados Unidos e de seus aliados. E é claro que a China não ficou calada. O presidente Xi Jinping tem tido um discurso mais assertivo em relação à unificação de Taiwan à China e que, se necessário, usaria a força. Pois é, o mundo está caminhando para um possível conflito entre China e Taiwan. E isso será muito prejudicial não só para a economia do mundo inteiro, mas também para os Estados Unidos e a China. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima.